vão acabar apresentando para você como criar um smart contract em Celo usando a IDE Remix. Então, a ideia é dar um overview aí de como criar seu primeiro smart contract, tá? Nossa agenda hoje vai contemplar desde o Remix, ter uma visão geral, como funciona essa ideia, como também adicionar licença, a versão do Solidity a ser utilizada, tipos, operadores, visibilidade, um endereço, se ele é payable, se pode, isso é receber pagamentos, realizar transferências ou não. Então, a gente vai aprender a compilar, realizar o deploy, ver como retornar uma view. Eu vou mostrar para vocês, na verdade, o que é uma view, structures, arrays, armazenamento de dados. Então, vou mostrar como fazer um mapping, o que é, tá? Como fazer uma retirada de dinheiro ou uma transferência. Então, como importar um outro smart contract, como verificar um saldo. Então, a ideia, depois desse treinamento, é que você possa ter uma noção de como utilizar a IDE Remix, né? Como criar seu primeiro smart contract, como criar, vou demonstrar uma conta conjunta, um smart contract que vai ser uma conta conjunta, adicionar um membro a essa conta, então verificar o saldo da conta, realizar uma transferência ou uma retirada, visualizar informações dessa conta e realizar o deploy na rede Alfajores da Celo, tá? Então, agora eu vou voltar para a minha IDE aqui. Essa é a IDE Remix, tá? Quando vem remix.ethereum.org, é um compilador Solidity que a gente pode utilizar aí com todos os blockchains aí, compatível com a EVM, né? A máquina virtual Ethereum, e a Celo é um deles. Então, para a gente começar, eu criei um workspace chamado treinamentos, tá? Aí eu vou adicionar, vou primeiro criar uma pasta nossa aqui para ficar melhor aqui. Deixa eu só... Tá funcionando aqui o botão. Deixa eu... Vou carregar aqui a página, só para... É porque que ele não está deixando eu criar minha pasta aqui. Provavelmente que minha tela estava parada aqui e acabou expirando alguma coisa. Deixa eu só atualizar aqui meu navegador, né? Meu compilador. Então, vamos lá, está recarregando tudo aqui. Pronto. Criei um folder. Aí, vou criar um folder chamado Contracts. É uma pasta, na verdade, onde eu vou botar todos os nossos arquivos que a gente vai estar criando. Como eu falei, vou criar uma conta aí para a gente aí, então, para a gente tá utilizando, tá? Vou colocar aqui, vai ser um joint account, no nome do arquivo, tá? E aí a gente coloca .sol. Para quê? Para dizer que é um arquivo Solidity. Então, uma vez feito isso, a primeira coisa que a gente acaba fazendo aí é declarar a versão do Solidity que a gente vai utilizar. E como que a gente faz? O comando para a gente estar declarando é pragma solidity e a versão. A gente pode colocar a versão, por exemplo, 0.8.0, tá? Se entrar lá no arquivo, no docs.solidity, aqui, ó, a gente tem toda a parte de documentação, principalmente com os tipos de cada versão. Então, tem aqui da versão 0817, né? A gente acaba tendo toda a versão, as atualizações, as informações que estão tendo, o que está sendo adicionado em cada versão, bugs corrigidos, tudo isso. O que acontece? Aqui eu estou dizendo que eu estou trabalhando estritamente com essa versão. Por que é importante a gente dizer a nossa versão? Porque muitas vezes, eu vou mostrar mais para frente, mas a gente pode importar, trabalhar com bibliotecas já feitas em outros contratos, em outros arquivos Solidity. Eu vou mostrar como a gente importar um contrato, tudo. Então, o que acontece? Essa pode estar numa outra versão, por exemplo, numa versão 0.6. Então, aí a gente acaba tendo que trabalhar com essa versão. Mas uma coisa muito importante, que é o mais utilizado, a gente pode colocar maior ou igual a essa versão e menor que outra, mas quando a gente quiser, o ideal é a gente colocar aqui, por exemplo, o chapéuzinho nosso, e aí o número da versão. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu vou trabalhar em qualquer versão acima da 0.8.0, tá?
Então, aí o compilador, depois que eu compilar, vocês vão ver que ele vai ajustar a melhor versão de acordo com o contrato que a gente está escrevendo, dentro dessa versão que a gente indicou, tá? Então, vou criar o meu primeiro contrato aqui, o comando é o contract, vou criar vai ser uma conta conjunta, então, accounts, e aí eu abro e fecho parênteses. Por quê? Aqui que vai estar a minha instrução do meu contrato, tá? Se eu já vier aqui compilar, ele vai me dar um warning. Por quê? Porque eu não adicionei, ele compila, ó, compilou tudo certinho, tudo sem erro, ele só me deu um warning, que na verdade é um aviso, que eu não declarei minha licença, tá? Porque o ideal é a gente declarar o tipo de licença que a gente está utilizando. Nesse caso, eu vou declarar aqui, tá? SPDX, ele inclusive dá o erro aqui, ó, tá vendo? É SPDX license. Se você olhar aqui, ó, identifier, aqui a gente tem até o que está faltando, ó. Então fica muito, normalmente as informações aqui de erro, tudo é bem clara, tá? Para estar trabalhando. License Identifier, eu vou utilizar a licença MIT. MIT é uma das licenças aí mais abertas que tem, tá? Para a gente estar utilizando. Então, eu compilei, sumiu esse warning. Por quê? Porque eu acabei declarando minha licença aqui. E o barra, tá? O que ele significa? Ele significa comentário. Então, o ideal é a gente, para tudo que a gente cria, claro, colocar em inglês aqui o comentário é muito mais fácil, porque pessoas aí do mundo todo acabam escrevendo, mas você pode colocar o comentário aqui, ó. Toda essa linha aqui, ele vai acabar, vamos dizer, não lendo, não executando essa parte do código, porque ele entende que é um comentário. Se eu vier compilar, ele vai compilar normalmente, porque esse comando ele está sendo ignorado, tá? Então, uma das primeiras coisas aí para a gente começar a trabalhar aí é a gente definir, tipo, os nossos tipos e operadores que a gente vai estar utilizando, tá? E a gente tem diversos tipos aí que a gente pode estar utilizando. Se vier aqui no contrato, ó, a gente tem diversas informações aqui, ó, de tipos de dados que a gente pode estar utilizando, tá? Tem toda a informação aqui. Eu vou começar falando para vocês dos mais comuns, tá? Que a gente vai estar utilizando aqui. Por exemplo, a gente vai estar utilizando um deles que é o headers. Então, a gente vai estar utilizando esse tipo de contrato, esse tipo de operador, na verdade, né? É o operador type aqui. Então, um deles é o headers. O outro que a gente vai estar utilizando é o bool aqui de booleano. O outro, por exemplo, o int e int. O que significa esses dois aqui? O int, eles são números inteiros mais positivos. Int pode ser positivo ou negativo, tá? Então, a gente pode utilizar esses dois tipos de dados aí para a gente, tá? E aí, como operadores, a gente pode estar utilizando aí diversos operadores. Aqui também a gente tem todos os dados, tá? Mas pode estar utilizando maior, igual, comparar, ou... Então, tem diversas informações que eu vou estar mostrando para vocês ao longo do nosso código aqui, tá bom? Então, uma vez criado aqui nosso contrato, eu vou criar minha primeira variável, né, que vai ser um type address. O address, o que significa? Significa que vai ser um endereço mesmo, um endereço de conta aí, um endereço de uma carteira ou do próprio smart contract que a gente vai estar utilizando. Ele vai ser payable, que significa que ele vai receber e a gente vai poder realizar operações financeiras em cima desse endereço, tá? E eu vou dar para ele vai ser public,
o que significa? Significa que ele vai estar visível, assim, em todo o nosso smart contract público, para que outros smart contracts possam chamar direto a ele, ele vai ter uma visibilidade muito maior. E eu vou mostrar a diferença do que acontece quando a gente compila por exemplo, num caso desse, uma variável que eu estou chamando de owner, que é do type address, que é uma variável payable, mas que é pública, né? De uma variável address, no caso eu vou fazer uma outra payable, mas que eu não vou colocar ela pública, vou chamar ele de beneficiary, vai ser nosso beneficiário, tá? Quem vai ser? A gente vai ter, essa conta vai ser como uma conta conjunta, mas vai ter um owner e vai ter uma segunda pessoa que eu vou adicionar, que é o beneficiário dessa conta. Vocês podem olhar aqui, ó, que eu não adicionei aqui o public. O que isso significa, tá? Significa que eu não estou dando visibilidade para essa variável, tá? Então, no caso, a gente tem alguns tipos de visibilidade. A gente tem o public, tá? Tem o private, que é somente o próprio contrato aí que tá podendo, vamos dizer, acessar essa variável. Quando é public, ela é externa e interna, e ela ainda tem uma parte que é um get visible, que na verdade o que significa? Significa que a gente pode consultar esse valor da variável sem precisar criar uma view de return para isso. Eu vou mostrar para vocês na prática aqui. A gente tem o externo, que é somente fora desse contrato, tá? E aí a gente tem também interno, somente dentro desse próprio contrato e derivados dele. Bom, então criei essas duas variáveis. Eu vou utilizar aqui o constructor. O que isso significa, tá? Constructor é uma função de inicialização da variável. Veja que aqui eu não inicializei nada essa variável. Eu poderia ter colocado igual e o endereço aqui. Eu estaria inicializando essa variável com essa informação, tá? Então, vou criar aqui meu constructor para inicializar minha primeira variável. Qual eu vou inicializar? A owner. Porque quem vai ser o dono, o owner da conta? Vai ser a pessoa que está fazendo o deploy do contrato. Então, que está criando esse primeiro contrato. Aí a gente utiliza uma função já interna da própria uma variável interna aí do próprio Solidity aí, que nesse caso é message.sender. O que é? É quem está fazendo esse deploy, quem está realizando a ação. Então, esse endereço vai vir para o owner. Então, essa pessoa que vai ser o owner. Quando eu realizar um deploy, para vocês vai ficar muito mais claro essa parte, tá? Por quê? Porque aí vocês vão verificar que que quando a gente faz isso, quando a gente faz o deploy, ele vai receber esse dado. Eu vou mostrar para vocês. Só estava olhando aqui, ó. O que acontece? Se eu compilar dessa forma, vai dar erro. E eu quero forçar esse erro para que vocês vejam como é simples, tá? A parte aqui de informação. Tá vendo que deu erro? Por quê? Porque é esperado a gente abriu a chave aqui, né? Abriu o parênteses. Por que a gente não fez a chave, na verdade? Por que a gente não fez isso? Por que a gente precisaria fazer? Tá vendo aqui no contrato, quando eu criei aqui account e eu abri, o que eu fiz? Eu disse que toda instrução aqui dentro, ela inicia aqui, vai terminar aqui, tudo isso pertence ao contrato. Aqui para o constructor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, quando eu faço aqui, ele já criou, né? Deixa só eu tirar aqui. Ele já cria, ele já abre e fecha, mas eu vou fechar aqui para a gente, tá? Então, agora, se eu compilar, ele vai... Opa, peraí. Ah, tá. Ele deu que não é... Aí, ele deu um outro erro aqui, ó. Eu fui compilar que o message send, ele não é compatível com a variável aqui que eu estou utilizando, que é payable. Se eu retirar aqui, ó, o owner com payable, ele vai funcionar. Tá vendo? Ó? Compilou.
Por quê? Porque eu só estou pegando o endereço, não estou dizendo que ela é payable. Eu vou voltar aqui. Para eu fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar minha função aqui, payable, e vou passar interno já do próprio Solidity, tá? Então, vou declarar aqui como vai ser. Vou pegar esse endereço de quem está fazendo o deploy, de quem está realizando essa ação, e vou dizer que ele é um payable, tá? Então, uma vez que eu venho aqui, ó, compilou certinho. Agora, perfeito. Não deu erro, tá? Se a gente vier e fazer o deploy, eu vou fazer o deploy, tem duas formas aqui. Duas não, tem várias, mas mais simples da gente fazer. Ó. A gente pode utilizar a própria máquina virtual aqui da Remix, tá? Eles têm aqui máquina virtual, ou a gente pode utilizar, por exemplo, tem mais coisas aqui, mas o mais básico que a gente utiliza é a máquina virtual aqui, que ele já dá um exemplo de carteira para a gente, ou conectar com a MetaMask nossa, tá? Eu só vou fazer o deploy aqui, nessa própria máquina virtual aqui, porque aí vai ficar mais fácil aqui para eu te mostrar, para mostrar para vocês. Realizei o deploy, o que ele fez? Ele criou meu smart contract. Criou todo o endereço aqui do smart contract nessa máquina virtual. E quando eu venho aqui, ó, no detalhe, ó, tá vendo que ele criou a visibilidade owner aqui para mim? Que é o que eu falei, quando a gente declara que ela é public, além dela ser externa e interna, ela tem o get, que a gente chama. O que é o get? Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver quem é o owner. E o owner foi esse endereço que eu estava utilizando aqui dessa máquina virtual, que eu realizei o deploy. Olha lá, a gente vê é o mesmo endereço aqui. E por que do beneficiário não aparece, tá? Do beneficiário não aparece porque ele não está como public. Ele só tá, ele não tá, ele está aqui como privado. Se eu colocar como public aqui, ó, e deixa eu fechar essa parte, voltar aqui, realizar, compilar novamente aqui, minha conta, ok, vou vir aqui, realizar o deploy novamente. Olha lá, ó, ele trouxe. Eu já consigo aqui, ó, agora ter essa visão aqui, ó, do beneficiário, tá vendo? Não tem nada porque não declarei nenhum dado para ela. Outra forma da gente fazer isso, eu vou tirar ele como public e vou criar aqui, ó, deixa eu só fechar aqui, e vou criar aqui uma função, tá? Vou criar uma função que, na verdade, é uma view. Para quê? Para que eu retornar esse dado. Veja que eu tirei o public, se a gente voltar lá, ele não vai aparecer de novo. Então, eu vou criar uma funçãozinha aqui, eu vou chamar ela. Então, eu tenho function, que é para a gente criar a função, return beneficiary, aqui não vou precisar nenhum parâmetro, vou declarar ela como public, tá? É uma view, o que significa quando eu digo que ela é uma view? É muito importante, porque no blockchain, qualquer transação que a gente faz quando a gente grava dados no blockchain, tem um custo envolvido por trás. Então, a gente acaba tendo toda essa parte de custo envolvido, então tem que pagar um fee, um gas, para realizar essa transação. Quando a gente lê um dado do blockchain, não. Então, a view está dizendo que eu apenas vou ler um dado. Então, o returns, qual é esse type que eu vou retornar, né? Que eu estou lendo. Então, é um address. Por quê? Porque a gente vai retornar aqui o nosso address que a gente quer ter ele, vamos dizer, ele de volta. Então, o que eu fiz? Criei a function, return beneficiary, public, é uma view, né? Vai retornar o address. E aqui, qual é o comando? O que eu preciso retornar? Eu vou retornar apenas o beneficiário, que é o que eu quero. Então, uma vez que eu fiz isso, eu venho aqui, pá. Eu fiz fora do nosso smart contract aqui, ó, tá vendo? Estava envolvido aqui, ó. Acabei criando fora aqui, da nossa área. Você viu que ele acaba dando erro. Por quê? Porque o nosso contrato inicia aqui e termina aqui. Então, uma vez que eu vim aqui, criei, vou lá compilar meu contrato, compilou certinho, vou realizar o deploy dele novamente. Realizei o deploy, venho aqui, ó, tá vendo que ele apareceu a função agora para retornar o beneficiário.
Da mesma forma, ele vai retornar 000. Por quê? Porque a gente não vamos dizer, não ainda inicializou essa variável, não foi inicializada com nenhum valor, tá? Uma outra forma da gente declarar, principalmente aí, variáveis, da gente agrupar variáveis aí, que é muito importante para a gente, é utilizando as estruturas, as structs, tá? Por quê? O que isso faz? A gente consegue criar uma estrutura, por exemplo, que vai estar linkado. Nesse caso, eu poderia criar uma estrutura que ele vai retornar para mim o endereço mais o nome, tá? Então, vamos dizer, da pessoa. Poderia adicionar o nome da pessoa que tá a essa conta, tá? Seria uma forma da gente tá trazendo esses dados. Então, para isso, o que a gente poderia estar fazendo aí, tá? A gente pode declarar aí a nossa estrutura aqui. Então, vou declarar aqui structure user. Vou criar uma estrutura aqui, tá? E aí, o que eu vou criar nela, tá? Eu vou criar um address, que vai ser o beneficiary. E uma outra type aqui, um tipo de dados, tá? String. String, a gente vai passar aqui name. Por quê? Porque eu vou querer passar o nome da pessoa. Então, para cada dado aqui, a gente pode acabar criando uma estrutura que vai armazenar tanto o endereço do beneficiário, por exemplo, como nome. E aí, como que a gente faz essa, vamos dizer, essa chamada dessa structure, tá? A gente pode criar aqui, por exemplo, vamos lá, vamos criar a chamada user, vai ser public, vai ter visibilidade pública, vou criar aqui a função que vai estar envolvida aqui, a chamada variável nossa, né? E aí eu passo de novo user e vou passar os dados aqui. Então, aqui dentro da chamada função, o que eu vou passar? Eu tenho dois campos aqui, eu tenho o beneficiary e eu tenho também o endereço. Então, o endereço não, o nome. O beneficiary, ele acaba sendo uma string, um endereço, um address aqui. Eu vou copiar, para não ter que pegar outro, vou copiar esse mesmo address aqui, foi do deploy da conta, tá? Que é o mesmo do owner. Então, vamos passar aqui. Então, a gente declara o nome da variável, 2 pontos, e aqui o beneficiário, tá? E aí, o outro a gente declara name, por exemplo, que é a outra variável que a gente declarou aqui, que é um string, tá? 2 pontos, e vou criar aqui como é o nome da pessoa. Nesse caso, eu vou utilizar aqui meu próprio nome, tá? Colocar como Everton. Só criei, só um minuto, acabei criando aqui fora do... Ele tem que estar entre aspas aqui, dupla, por quê? Porque é um string, tá? Então, uma vez que ele está aqui entre aspas duplas, fechei aqui, vamos, ponto e vírgula, para dizer que a instrução terminou aqui, tá? Tive em compilar, compilou tudo certinho, deixa eu fechar esse deploy aqui, vou realizar um novo deploy aqui, ó. Então, realizei um novo deploy, venho aqui, ó, tá vendo que agora ele criou aqui nossa user account, ó. Então, ele criou a nossa user account. Se eu clicar aqui no user account, ele executou nessa nosso ambiente aqui de teste que eu estou fazendo. Ele criou o beneficiário, então é um address, a variável beneficiário, e passou aquele código, endereço, né, que a gente acabou criando. E o string nome, ele passou com o meu nome, que eu acabei adicionando ali. Entendeu? Então, ele acabou fazendo várias coisas aqui. Mas e se eu quiser criar, por exemplo, vários dados? Imagina que eu quero adicionar vários beneficiários. Eu vou ter que copiar a linha e colocar manualmente isso várias vezes. O que a gente pode fazer é utilizar um outro tipo de dados, que são os arrays. Eu vou mostrar aqui para vocês. Para a gente utilizar array, eu vou
não vou mais fazer esse tipo de chamada, função, tá? Eu vou criar um tipo array aqui, tá? Vou criar, então a gente vai acabar criando aqui um user, vamos dizer que ele é um array. O que isso significa? Significa que para cada dado que a gente for inserindo, usando essa estrutura, por exemplo, sempre que a gente inserir, a primeira linha de dados é inserido no array 0. Então, quando a gente consultar o 0, vai trazer o primeiro que a gente inseriu. Quando consultar o 1, ele vai adicionando, vai incrementando linha a linha, tá? Eu vou demonstrar para vocês, vai ficar mais fácil depois. Então, vai ser um tipo, um array public, vou chamar ele de user account. Então, vai ser nossa conta aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de chamar, lembra, linha a linha que a gente precisava estar chamando, eu vou criar uma função, tá? Que vai chamar addUser, por quê? Porque eu vou adicionar um usuário, e o que é esse usuário? Que a gente vai adicionar o beneficiário e o nome dele. Então, para a gente adicionar na função aqui, eu tenho que dizer um tipo address, né? E aí a gente utiliza, na chamada função aqui, ó, um beneficiary. Eu coloquei o underline aqui, porque é o padrão que a gente acaba utilizando para representar que essa chamada aqui vai ser condizente, compatível com, na verdade, que condizente com essa outra variável que a gente declarou, tá? Para ficar muito mais fácil para a gente, em termos de leitura, tanto quem vai ler o código, como para a gente mesmo programar, tá? Então, aqui eu estou criando a função, né? Vou passar o outro que é o name. Vai ser uma função, vai ser public, porque eu vou estar chamando aqui, podendo acessar externo internamente, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o user account, tá? Que é esse usuário, essa variável que a gente criou aqui do tipo array. Push, o que isso significa? Push significa que eu estou inserindo, cada vez eu estou inserindo um novo dado. Então, push, aí eu vou passar user, que é essa estrutura nossa, né? E com esses dois parâmetros que eu estou trazendo. Ah, eu adicionei o name aqui, só uma coisa, tá? Eu não declarei o tipo desse name. Esse name, tá? Ele vai ser que a gente ainda não trabalhou aqui, vai ser um string, tá? O que é string? String são dados. Então, o tipo de dados, e eu só vou alocar ele na memória. Então, memory. Quando a gente não coloca, o próprio array, ele já é toda a parte de storage, tá? Significa que ele é armazenado no próprio blockchain sempre. Nesse caso, eu vou colocar aqui só em memory, só para a gente utilizar aqui e consultar esse dado. Então, aqui, user, né? Estou passando aqui a informação, o que eu preciso passar? O beneficiário, toda essa estrutura é nossa, tá? E o user, não, name, que é o que a gente vai estar chamando aqui. Então, ponto e vírgula para dizer que terminou essa instrução. Vem compilar aqui, ó, compilou certinho, tá? Aí, uma vez que eu venho em deploy, ó, ele fez o deploy. O que aconteceu? Ele adicionou aqui o addUser para a gente. Então, essa função addUser, eu vou passar o beneficiário e o nome. Se a gente ver aqui, ó, ele até está aqui com dado, ó. Quando a gente passa o mouse, ó, fica address, beneficiary e string name, que é o que a gente vai estar passando. Então, vou passar um endereço aqui, vou copiar esse mesmo endereço aqui, tá? Fazer igual o outro, ponho vírgula aqui, né? Passar meu nome, então Everton, e entre parênteses, né? Entre parênteses não, entre aspas dupla. Uma vez que eu fiz isso, chamei, executou, salvou. O que acontece? Para cada vez que a gente chamar, como eu falei para vocês aqui, passando 0, 1, a gente consegue consultar. Então, o que acontece? Como eu criei public, a gente vai conseguir consultar aqui, ó. Eu venho no 0, tá vendo que ele adicionou? Ele adicionou esse endereço e o meu nome é Everton. Se eu vier aqui, eu vou manter o mesmo endereço, mas vou dar um outro nome aqui. Tá, Fernando. Vou lá, adiciono, ele adiciona. Se eu venho no 0 aqui, consulto, continua Everton. Mas o próximo é um 1. Eu venho aqui, ó, tá Fernando. E assim por diante. Se eu adicionar um outro nome aqui, sei lá, João. Adicionei João. Então, agora o João é o 2.
A gente vem no 2 aqui, ó, olha lá, foi adicionado João. Então, no array, a gente consegue, da mesma forma que a gente está mostrando o structure, a chamada, passando um a um, aqui a gente consegue fazer de uma forma muito mais dinâmica, tá? Se eu volto aqui para o 0, ele vai trazer aquele que está no primeiro índice, que ele começa no 0, que é o Everton. Então, a gente consegue ter acesso a todas essas informações, tá? Uma outra forma da gente fazer isso é a gente mapeando, por exemplo, utilizando a função mapping, que a gente pode estar mapeando aí uma string por um endereço, por exemplo, entendeu? Para ficar fácil aí, quer buscar do nome, através do nome, qual é o endereço, ou do endereço, qual é o nome. A gente consegue mapear tudo isso para ficar muito mais fácil para a gente, principalmente, consultar esse dado. Então, vou criar aqui uma outra forma aqui para a gente, que é um mapping, tá? Que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai consultar, então, do nome para o endereço, tá? Então, vou colocar aqui, mapping, tá? Então, vai ser da string, né? Que é o name, tá? Como que a gente diz? A gente vem aqui, igual, e o símbolo de maior, tá? Para a gente dizer que a gente vai estar com address. Porque é do nome para o endereço. O endereço é um address aqui, tá bom, pessoal? Então, uma vez que a gente fez isso, o que ele vai ser? Vai ser um public. Vai estar public aqui. Vamos dar o nome para ele. Name to address. Ok. Pronto. Criei aqui minha estrutura, aqui minha variável, né? Name to address, que é um mapping. Então, agora a gente vai acabar chamando esse mapping. A gente pode chamar próprio, dentro da própria função aqui, add-user. Deixa só eu fechar aqui do lado, esse deploy que a gente fez. Então, a gente pode estar adicionando aqui, tá? O que a gente faria nesse caso? Vai chamar aqui name to address, que é essa variável que a gente criou aqui, tá? Então, aí a gente vai acabar colocando aqui, a gente vai passar qual é esse mapeamento que a gente vai estar fazendo. Então, lembra que a gente aqui passou, ó, name, tá? Então, name to address, aqui está da string para o endereço. Então, a gente colocou aqui entre o nosso parâmetro aqui, né? Entre o colchete aqui, a gente acabou colocando o name. E o que a gente vai passar para referenciar? O beneficiário. Uma vez que eu faça isso, ó, vem compila aqui, ó, funcionou, compilou tudo certinho, tá? Vamos fazer o deploy de novo, que eu vou mostrar para vocês agora como funcionaria o mapping. Vamos fazer a mesma coisa lá, vamos adicionar a mesma ordem. Everton. Então, adicionamos. O segundo que a gente tinha colocado era o Fernando. Adicionar o Fernando. E o terceiro era o João. Então, vamos adicionar o João. Ok. Aqui, se a gente vier consultar no array, igual a gente fez, ó, a gente consegue. Ó, o 0 está o Everton. Aqui está o 1 está o Fernando. E o 2 está o João. Se a gente vier pesquisar aqui pelo nome, a gente já consegue trazer o endereço dele, tá? Nesse caso, eu tinha colocado o mesmo endereço para todos. Mas se eu vier aqui, por exemplo, Fernando, ele já vai trazer o endereço do Fernando, entendeu? Aí a gente consegue fazer um mapeamento que fica muito mais fácil para a gente buscar um dado específico. Então, quando a gente tem que trazer esse dado para, vamos dizer, para o nosso smart contract, a gente fazer essa consulta específica. É como se a gente estivesse guardando esse mapeamento como se fosse uma biblioteca de informações, mas que a gente vai e consegue chamar especificamente o dado que a gente quer, tá? Então, isso é super importante. Agora, eu vou mostrar uma outra questão para vocês, bem importante, tá? Por exemplo, a gente fazer as validações, a gente começar a colocar um pouco mais de segurança no nosso contrato. Você viu que aqui, qualquer um
estava conseguindo adicionar usuário. Então, qualquer um poderia adicionar um usuário a essa conta. Por quê? Porque eu não estou fazendo nenhuma verificação aqui, tá? Mas a gente poderia fazer aqui uma verificação antes. Por exemplo, utilizando a chamada require. O que isso significa? Significa que a nossa chamada, ela obrigatoriamente vai ter que fazer essa, é uma função de validação. Então, nesse caso, a gente vai validar que o owner, somente o owner vai poder cadastrar um usuário. Então, que o owner, tá? Ele é igual, então igual é 2 vezes igual. Nesse caso aqui, o sender, tá? Message.sender. Então, somente o owner, tá? Vai conseguir fazer essa chamada, tá? Então, aqui a gente pode, aí, uma vez que a gente cadastrou aqui, a gente coloca aqui, entre aspas, dupla, qual vai ser a mensagem, tá? Somente o dono, normalmente se coloca em inglês, tá? Mas aqui, para nosso treinamento em português, somente o dono da conta pode adicionar. Então, aí é a mensagem que a gente vai estar recebendo, tá? Termina a instrução com ponto e vírgula. Então, essa verificação vai estar sendo feita antes da gente acabar, vamos dizer, fazendo antes de se executar essas duas ações aqui, abaixo dessa validação que a gente faz. Então, uma vez que aqui seja barrado, ele não executa essas duas ações. Se eu vier e compilar aqui, mas para eu mostrar aqui, agora eu vou mostrar de uma forma diferente. Ao invés de fazer o deploy utilizando Remix, eu vou utilizar MetaMask, tá? E a nossa rede alfajores. Uma vez que você tem a sua MetaMask aqui cadastrada com a rede alfajores, você tem que lembrar de estar na conta aqui. Deixa eu salvar aqui minha senha aqui para destravar a MetaMask. Ok, vamos lá. Vamos fazer, destravamos. Perfeito, ele já identificou meu endereço aqui, tá? Esse é o endereço, se eu não me engano, da minha conta 1. Deixa eu abrir minha MetaMask aqui para a gente acabar consultando. Então, o que acontece? Ó, eu estou na rede alfajores, tem que tomar muito atenção com isso, porque se você tiver, por exemplo, na mainnet da célula, você vai acabar fazendo deploy em produção. Aqui eu tenho, lembrando, nunca compartilhe nada aqui de seus dados da conta, porque senão qualquer pessoa consegue acessar. Essa aqui é uma conta que eu utilizo, tá? Só para teste, então não tem problema. Aqui eu tenho meu endereço da conta, tá? Então, da conta 1, eu vou fazer o deploy com essa conta 1 minha. Então, uma vez que eu venho aqui, ó, faço o deploy, ele vai chamar para confirmar. Por quê? Porque tem um custo. Lembra que a view, quando a gente consulta a base de dados, não tem. Mas quando a gente grava o dado, nesse caso eu vou gravar o smart contract, a gente acaba tendo um custo aqui envolvido, entendeu? Então, fui lá, salvei, confirmei minha transação, ó, ele está realizou a transação. Se a gente for lá no Explorer lá da Cielo, então a gente pode consultar, tá? Ela ainda está como pendente aqui, mas está criando nosso smart contract aqui, tá? Então, o nosso smart contract vai ser criado aqui na rede de teste. Uma vez que ele é criado, ó, já foi criado, já retornou aqui o endereço para a gente. Então, a gente tem, tá? Aqui a gente utiliza a própria alfajores. Eu prefiro, ali é pelo BlockScout, aqui é pelo CeloScan, tá? Então, eu prefiro alfajores.celoscan.io. Eu prefiro utilizar o CeloScan, ele acaba tendo um layout melhor e traz os dados melhor. Esse smart contract que a gente acabou de criar, olha lá. O smart contract foi criado pela conta 1 minha, que é aquela conta que a gente criou, com contract creation, há 51 segundos atrás. Então, perfeito, na testnet, tudo. Então, uma vez que a gente vem aqui, ó, ele foi criado, se eu venho aqui, ó, quem é o owner?
Ah lá, é essa conta 1 minha, que a gente estava aqui, ó. Vamos abrir aqui de novo a MetaMask para verificar essa conta, ó. Conta 1. Eu posso vir aqui e mudar, eu tenho outras contas, vou mudar para conta 2, ó, tá vendo? Eu mudei para minha conta 2, é outro número. Por quê? Porque eu vou vir adicionar aqui, eu vou adicionar eu mesmo, da conta 2, vou tentar me adicionar como beneficiário dessa, opa, deixa eu botar Everton aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui, ó, Everton. Pronto, vou tentar me adicionar como beneficiário aqui, ó. Tá vendo que ele deu erro? Vai ser revertida essa execução, tá? Por quê? A gente colocou a validação, ó. Somente o dono da conta pode adicionar um usuário. Por quê? Porque isso vamos dizer, uma segurança que a gente está colocando. Se eu voltar, ó, veja que esse aqui é a conta 2, é o mesmo endereço da conta 2. Então, vou voltar aqui, vou alterar minha conta para 1. Por quê? Porque meu owner aqui, ó, é 1. Foi ele que fez o deploy da conta. Então, vou voltar para 1 e vou mostrar para vocês que agora eu vindo aqui adicionar, ó, olha lá, ele vai verificar. Agora ele passou, ó, ele vai deixar eu realizar a transação. Vai ter meu consumo de gas aqui, tudo, tá? Então, venho aqui, ó, venho aqui embaixo, ele mandou rejeitar ou confirmar. Vou confirmar minha transação. Uma vez que eu confirmei, aqui ele ainda está adicionando, ó, adicionou. Então, ele adicionou o owner. Lembra que aqui, ó, quem que era o beneficiário, na verdade, não o owner. Lembra que estava em branco? Se eu vier aqui, ó, opa, calma que ele ainda está executando o beneficiário aqui ainda, está adicionando. Ah, não, aqui ele ainda não vai passar. Por quê? Porque eu ainda não chamei, eu não adicionei o beneficiário aqui. Eu não instanciei essa função beneficiário, tá? Então, ele adicionou, por enquanto, somente no array e no mapping. Então, se eu vier aqui no array e procurar por Everton como beneficiário, no mapping, ele vai trazer, ó, o endereço do Everton como beneficiário, tá? Porque a gente acabou de colocar. Então, ele vai trazer essa outra conta do Everton aqui, que é a conta 2. Então, a conta 1 é a do dono da conta, que é o que a gente fez o deploy aqui, ó. Mas se eu vier na conta 2, ó, tá lá 0x563, ó, 0x563, ele trouxe. Como se eu vier aqui no array também, ó. Adicionei, é o primeiro que a gente está trabalhando, ó, 05x, entendeu? Então, ele está trabalhando, está adicionando esse usuário aqui, tá? Então, aí ele acabou adicionando o usuário para a gente aqui. O que eu teria que fazer para declarar aqui como colocar nosso, vamos dizer, nosso beneficiário aqui na própria conta, tá? Eu teria, uma vez que a gente está passando, que a gente está adicionando aqui também, a gente teria que declarar, por exemplo, não vamos, ou poderia estar utilizando o próprio array aqui, tá? E declarar um próprio array, ou a gente poderia estar utilizando direto aqui, tá? Uma variável, nesse caso, sem utilizar o array, sem utilizar essa parte do constructor, para ficar mais fácil para entendimento, tá? Eu até vou, então, a gente mostrando tudo isso, eu vou tirar toda essa parte de structure, tá? Vai ficar muito mais fácil aí da gente entender agora o que está sendo feito, tá? Então, vamos tirar aqui, vou só para mostrar a forma mais simples, aqui o constructor, ok, vamos continuar passando quem fizer o deploy como owner, retornar o beneficiário. Aqui eu só vou adicionar beneficiário, tá? Então, vai continuar a validação, porque eu não vou mais adicionar o nome, tá? Para o nosso usuário. Só a título de demonstração aqui, para ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Então, como eu tirei a chamada aqui do array do mapping, vou tirar, senão vai dar erro. Então, o que eu vou fazer aqui? O beneficiário dessa conta, ele vai receber o nome que a gente está passando, tá? Então, a gente pode fazer isso com o array, trazer todos esses dados,
Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais simples aqui. Eu vou mostrar primeiro de uma forma simples, depois a gente vai ter continuações desse treinamento, onde eu vou mostrar passando por array, fazendo essa chamada por array, fazendo essa chamada, criando factory, na verdade um factory contract, um contrato aí de fábrica, vamos traduzir ao modo mais simples. Ele é um contrato que a gente pode chamar e criar contratos a partir de um único contrato. Então, a gente pode realizar múltiplos deploy de um mesmo contrato. Imagina que está criando várias contas, então a gente pode fazer um factory de um contrato. Vai estar disponível aí um próximo treinamento, que é a continuação deste, falando sobre isso, tá? Então, uma vez que a gente vem aqui, eu vou mostrar para vocês agora como ficaria dessa forma passando o beneficiário aqui. Pá, ele só deu erro aqui. Ah, tá, porque é um address aqui, ó, ele vai ser um payable, né, que a gente tá chamando. Então, ele não é, tá vendo aqui, ó, ele tá com payable. Então, esse beneficiário aqui tinha que ser um payable também para a gente não ter erro. Vamos lá. Payable beneficiário. Então, a gente vem aqui, ó. Ah lá, agora ele foi aprovado. Vamos lá, passou, né? Vou realizar o próprio deploy aqui utilizando a própria MetaMask. Deixa eu fazer a mesma coisa que a gente fez aquela outra vez. Vou voltar para minha conta 1 aqui, tá? Então, deixa eu voltar para minha conta 1, abrir ela aqui, só mudar porque estava com a 2, ó, a gente consegue ver aqui qual conta, ó, aqui do lado esquerdo. Para seguir o mesmo modelo, vou realizar o deploy com a conta 1, tá? Deixa eu realizar o deploy com a conta 1. Ok, olha lá. Aqui eu posso ajeitar, eu posso confirmar, né? Confirmar nosso deploy. Está criando, ok? Criou a nossa smart contract aqui, nossa conta. Se eu vier aqui, ó, o owner, a gente tem, que é essa minha conta 1. O beneficiário está zerado, a gente não tem. Eu vou adicionar um beneficiário. Continua a mesma verificação aqui, somente o owner pode adicionar, tá? Então, a gente tem as mesmas validações aqui, ó. Deixa eu pegar, ó, a conta 1 é o owner, deixa eu ver na conta 2, vou copiar, ó, é o 0x563. Então, deixa eu voltar lá, adicionar aqui como beneficiário, ó, o 0x563, adicionei. Então, eu ainda estou com a conta 1 aqui, ó, tá vendo? Então, por isso que ele vai autorizar aqui, porque é somente o owner que pode. Olha lá, conta 1, do nosso smart contract. Então, vim, autorizei, ele vai adicionar nosso beneficiário agora. Então, uma vez que a transação seja realizada, essa transação está gravando no blockchain, tem todo o custo de gas. Se a gente ver aqui, ó, ele retornou agora, tá vendo? Retornou nossa conta 2 lá, que é a beneficiária. Então, uma vez que eu fiz isso, a gente já criou toda essa parte. Agora, a gente pode acabar criando aí nossa função aí, por exemplo, para fazer uma retirada de dinheiro ou uma transferência, tá? Elas são bem parecidas, tá? As duas acabam sendo não sei, bem simples aí para gente. O que acontece? Eu posso vir aqui, a única diferença é que a gente passa para quem vai ser o destinatário, né? Então, vamos criar uma função, tá? Vai chamar retirada aí, vou chamar de withdraw. Então, é a nossa função aí para retirada de dinheiro, tá? O que a gente vai passar? A gente vai passar aí o valor, então vai ser um valor positivo, né? Tipo um int. Então, um amount, botar o underline para a gente continuar utilizando o mesmo padrão, tá? Então, a gente vai estar utilizando toda dessa forma para a gente fazer a retirada desse nosso valor, tá? Então, ela vai ser uma função aí
public, né? E é uma função payable. Por quê? Porque a gente vai acabar realizando transferência de dinheiro nesse caso. Vamos abrir aqui a chamada dela e fechar. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente precisa primeiro verificar novamente aí? A gente precisa verificar, nesse caso, a gente quer que, por exemplo, só o owner possa retirar. Então, ele poderia ou só o beneficiário, a gente pode fazer, a gente pode começar a criar regras, tá? Então, se a gente quiser colocar aqui, só o owner vai fazer a retirada, por exemplo, nesse caso. E aí, o que acontece? A gente pode fazer chamada, a gente pode começar a criar diversas regras aqui, ou o beneficiário, ou por tempo, somente depois de um determinado período. Imagina que você quer criar uma conta aqui, por exemplo, que vai ser uma conta onde vai ser como se fosse uma mesada. Então, os pais podem colocar dinheiro para os filhos, e aí os filhos vão poder retirar mensalmente um certo quantia dessa conta. Então, a gente pode criar toda essa verificação aqui, tá? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma simples. Uma outra verificação que a gente pode fazer, que é, para a gente fazer a retirada, esse contrato, né, tem que ter dinheiro, tem que ter o token lá, tá? Então, esse headers, né, esse contrato, então, a função balance, aí dele, tem que ter um valor, tem que ser maior que 0, por exemplo. Vou deixar aqui mais bonitinho. Então, tem que ser maior que 0. Se não tiver, o que a gente vai dizer? Não tem fundos para transferência. Então, a gente faz essa verificação aqui também, tá? E aí, o que a gente vai fazer para fazer a retirada aqui? Então, outra verificação que a gente pode fazer aqui também. Ah, beleza, tem que ser maior que 0. Tá, ok, ela tem 1. Mas e se eu estou pedindo para tirar 3 e não tem? Então, a gente pode fazer essa outra verificação aqui também. Require, né? A gente vai verificar, vai fazer da mesma forma que a gente fez aí, só que o amount, que é o valor que a gente vai passar aqui na função, que é public, tá? Então, esse valor tem que ser menor ou igual, tá? Ao balanço que a gente tem aqui. Então, tem que ser menor ou igual a esse balanço. Por quê? Porque senão não vai conseguir retirar. Então, da mesma forma que a gente fez aqui no anterior, diz, ok, ponto, balance. Então, aqui a gente está verificando. E aí a gente passa, por exemplo, excede o limite. Vamos dizer que a gente está chamando essa validação e dando esse retorno para a gente saber qual o erro ou qual validação que está dando. E o que a gente vai fazer aqui? Somente o owner pode transferir. Então, vou chamar o owner aqui, tá? Transfer. Então, o que acontece aqui? O owner vai fazer uma transferência, tá? Aqui eu estou chamando uma transfer do valor que a gente passou ali, que já foi verificado que tem na conta e que é menor ou igual a que ele está tentando retirar, tá? Para a conta dele. Nesse caso, ele vai transferir para a própria conta dele. Então, ele vai retirar do Smart Contracts, tá? E vai acabar transferindo para a conta dele. Então, acaba sendo um retorno que a gente acaba, vamos dizer, ele quer fazer um saque. Se ele quisesse fazer uma transferência, aí a gente passaria para quem vai essa conta, tá? Teria um endereço aqui. Mais para frente eu vou mostrar para vocês isso também, principalmente lá na questão do treinamento do Factory, tá? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente poderia fazer o withdraw desse dinheiro, tá? Mas para a gente verificar, vamos fazer também
uma função aí para a gente verificar nosso balanço. Então, vamos ver quanto tem. A gente poderia ir direto lá na rede, né, ali pelo CellScan e verificar, mas eu vou verificar aqui o balance. Vamos criar uma função aqui, balance off, então, do nosso token aqui. E aí, o que eu vou fazer? Essa função vai ser public para a gente retornar, vai ser uma view, porque ela só vai consultar, tá? E ela vai retornar, nesse caso, um tipo int. Então, é um type int que ela vai estar retornando para a gente. Por quê? Porque é o valor que a gente quer, tá? Então, aqui vai estar retornando para a gente o address, este endereço, né, do contrato que a gente está utilizando aqui. Da mesma forma que a gente fez a verificação aqui, que a gente passou o ponto balance. Então, ponto balance, fechamos aqui. Deixa eu executar aqui. O returns, aqui ficou com S a mais. Aqui, somente, na chamada da função, é o returns, isso é para se atentar. E aqui na nossa instrução de execução, é sem o S, tá? A função redraw aqui também acabou dando erro de compilação aqui. Identifier aqui. Mas está acontecendo. Ah, tá. Tá errado aqui, ó. Botei um int, ó. É um int. Tá vendo? Coloquei errado aqui, ele não vai identificar mesmo. Então, ele não identificou aqui. Vamos lá. Vamos resultar. Pronto, funcionou, tá vendo? Agora a gente tem a função para retirar dinheiro e a função para verificar nosso balanço. Vamos voltar lá e vamos fazer utilizar a conta 1, tá? Fazer um novo deploy, deixa eu excluir esse aqui. Vamos fazer um novo deploy da Smart Contract, depois de compilar essa nova versão nossa aqui, essa nova versão, essa que a gente acabou fazendo, né? Então, vai lá, confirmar, ok, esperar confirmar. Confirmou, perfeito, criou nosso contrato aqui, ó, tá vendo? Então, a gente tem nosso contrato, a gente não adicionou nenhum beneficiário, não realizou nenhum amount aqui, nenhuma transferência. Se a gente vier e botar 2 aqui, ó, a gente vai receber erro, tá vendo? Não tem fundos, porque não tem nada na conta. E se a gente vier aqui, ó, beneficiário não vai ter ninguém, que a gente não adicionou, e balanço, ó, 0, tá vendo? Não tem, realmente não tem fundos lá. Então, a conta está 0. Se a gente vier nesse próprio Smart Contract que a gente acabou de criar e vier aqui no CellScan, da rede Alfajores, né, na rede de teste, vamos lá. A gente vem aqui, ó, com esse endereço do contrato aqui, ó, vamos copiar esse endereço do contrato aqui, esse aqui, ó, que a gente acabou de criar. Tá vendo? Ele trouxe aqui. Ele foi criado 59 segundos atrás, pela minha conta 1, olha lá, tem 0 balanço. Para a gente pode utilizar, uma das coisas para mostrar para vocês, tem a faucet. O que é a faucet? A faucet é você carregar fundos, por exemplo, numa conta, no endereço, num próprio smart contract, de uma forma fake, né? Porque aqui a gente está na rede de teste. Então, eu tenho esse smart contract que a gente criou, eu vou vir aqui e vou adicionar fundos nesse smart contract. Como eu disse, a gente poderia fazer uma transferência da nossa conta, a gente poderia criar uma função de depósito, então a gente consegue fazer tudo isso. Ó. Foi enviado para a nossa conta, vamos ver se vai aparecer aqui. Ah lá, tem 5 celos. Quando a gente utiliza Faucet, ele também vai mandar outros tokens aqui. Ele demora um pouco para aparecer, mas ele vai mandar Celo dólar, Celo euro, eu já mostro aqui para vocês, mas ele mostrou Celo. Se a gente voltar aqui, ó,
Lembra que o balanço estava 0? Eu vim pesquisar aqui. Ah lá, o balanço está 5. O que acontece? Esse balanço está 5, a única coisa é que aqui, ó, se a gente contar, ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 casas decimais. Por quê? Porque toda transação que a gente estiver fazendo aqui, a gente vai estar fazendo em Way. Então, se a gente vier aqui, ó, Way Converter, ele é muito melhor, principalmente quando a gente trabalha com números quebrados, tá? Então, principalmente para, se a gente bota aqui 5 com 18 zeros, vai equivaler a 5 células, tá? Nesse caso é Ether, mas porque, lembra, é uma EVM da Ethereum, eu estou utilizando isso aqui só para mostrar. Mas por quê? O Way é uma outra forma de monetária, vamos dizer assim. Porque quando você trabalha com percentuais, principalmente com muitas casas decimais, para pagar taxa, tudo, acaba tendo uma certa discrepância e perdendo, acaba tendo arredondamentos. Para que isso não ocorra, a gente acaba utilizando tudo isso no formato Way. Vamos voltar para cá. Então, agora a nossa conta tem fundo, a gente pode vir aqui, a gente está com a conta do administrador, a gente pode vir aqui, vamos tentar fazer uma retirada de 6 celos. Então, se botar só 6, ele vai deixar passar. Por quê? Vamos lá. Ele vai deixar passar. Tá vendo? Por quê? Porque lembra que está em Way essa parte. Então, eu teria que botar 6 ceros com mais 18 casas decimais. Aqui eu vou rejeitar, tá? Só para a gente não fazer. Então, rejeitei. Deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18. Então, aqui, se a gente ver aqui, ó, lá, excede o limite, porque a gente não tem um limite desse. Vamos vir aqui, vamos passar para 4. Olha lá, para 4 ele aceitou, entendeu? Por quê? Porque lembra que a gente tem 5 celos, né? Ou 5 vezes 10 a 18ª potência aí, que é essas 18 casas decimais. Então, agora a gente conseguiria fazer retirada desses 4 celos. Então, fui lá, executei a retirada, fiz a retirada, tá? Se a gente vier aqui no balanço, caiu para 1 só, tá vendo? Como se a gente vier aqui, ó, no próprio contrato, estava 5 celos, só vai estar 1 celo, que a gente fez retirada. Lembra que eu falei que ele ia adicionar outro token? Ele adicionou celo real, tá? Quando a gente carrega lá pela falsa, celo dólar e celo euro. E a gente pode ver aqui no contrato o withdrawal que foi feito há 13 segundos atrás, tá? Então, a gente tem para qual conta? Foi para essa conta aqui nossa, para essa conta minha, né? Que é a que está recebendo. Ela está com 14, ó, ela estava com 10 só. Por quê? Porque ela recebeu aqui esse withdrawal agora, tá? Ela recebeu, se a gente vem no hash aqui, ó, a gente consegue ver dessa transação. Então, o que que acontece? Ela acabou recebendo transferência de 4 celos, entendeu? Do contrato que a gente criou para essa conta. Então, eu fiz a retirada do contrato. Então, aqui a gente está criando uma conta conjunta. Por enquanto, eu não coloquei outras regras aqui, tá? Para que, por exemplo, o beneficiário possa retirar. Nesse caso, ele não vai poder, porque ele não está. A gente teria que colocar um ou beneficiário, e o beneficiário poderia retirar tudo também. Então, a gente consegue criar distintas regras de acordo ao nosso smart contract. Então, a gente consegue colocar taxa de retirada e mandar para uma outra conta nossa, se a gente quiser cobrar, tá? Então, isso é como a gente fazer uma retirada aí para a gente estar utilizando, tá? Uma outra coisa que a gente pode acabar fazendo aqui. Você viu que ele só retornou para mim o balanço aqui do Celo? Por quê? Porque eu não estou verificando, tá? Nossos tokens, o endereço dos nossos tokens lá. Então, eu poderia acabar fazendo para verificar aqui o nosso
o nosso token, a gente poderia utilizar, principalmente importar já, tá? Do OpenZeppelin aí, toda a questão do ERC20, porque o Celo é uma moeda nativa. Então, quando a gente faz essas chamadas aqui, a gente está trabalhando direto com o Celo nativo. Mas se a gente quiser trabalhar com os outros tokens, tanto com as stablecoins, nesse caso, Celo Euro, Celo Real, Celo Dólar, como com o token que a gente vai criar, ERC20, nosso, da nossa própria plataforma, por exemplo, na Celo, a gente teria que estar utilizando, teria que estar passando esse novo endereço, tá? Então, eu posso até mostrar para vocês aí como que a gente estaria fazendo isso, tá? Então, por exemplo, para verificar o balanço, primeira coisa, a gente vai ter que declarar aqui, tá? Um tipo IRC20, tá? Que a gente vai chamar, que é o token, vai ser o public, e vamos chamar essa variável de IRC20. Então, vou declarar. Se eu for compilar, vai dar erro aqui. Por quê? Porque ele vai dar aqui que ele não... Quer ver? Ó, vamos ver o erro que ele vai mostrando para a gente. Ó, identificador aqui não encontrado um não único. Tá? Por quê? Porque realmente a gente não fez uma declaração. Para a gente fazer isso, o que a gente pode fazer? A gente pode importar o smart contract aqui. Nesse caso, por isso que a gente utiliza as bibliotecas prontas. E nesse caso, eu vou utilizar aqui a biblioteca aqui do OpenZeppelin, tá? OpenZeppelin, tá? Show. Contracts. Para quem não sabe o caminho, tudo, tá? Você pode vir no próprio GitHub e pesquisar aqui, ó. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a biblioteca Safe ERC20, olha lá, do OpenZeppelin. Então, a gente vai importar esse contrato, tá vendo? Então, a gente vai passar... A gente pode pesquisar o caminho inteiro dele aqui, tá? E, principalmente, se quer trabalhar com versões antigas, isso é muito importante, ó. Porque aí você pode vir aqui e dizer qual versão você quer trabalhar dele, tá? Então, aqui a gente tem as tags e as versões. Principalmente, você vai compilar, vai ser compatível com outra versão. Você pode copiar o endereço permanente daí, se você está trabalhando com outra versão. Ou, nesse caso, a gente vai trazer vamos dizer, vai importar a versão mais recente, né? Passando somente o arroba, contracts token ERC20. Vamos lá, então vamos acabar passando essa informação aqui. Contracts token, token ERC20. ERC20. Aí é o utils, né? Passou. E aí o nome é ERC20.sol. Por quê? Porque a gente vai acabar importando essa informação lá. Quando a gente vem aqui, ó, aí ele não encontrou, tá vendo? Eu fiz alguma... o OpenZeppelin tá errado aqui, ó. Vamos lá, é com 2 P's. Continua não encontrando. Então, import OpenZeppelin barra contracts token barra ERC20. Não, peraí, é porque eu passei o nome errado. Nós não vamos utilizar a biblioteca ERC20, nós vamos utilizar com o Smart Contract Safe ERC20.sol, tá? Então, deixa eu vir aqui, que é o mesmo daqui, ó. Safe ERC20.sol. Porque aqui, ó, a gente tem toda a parte que a gente vai estar utilizando aqui para passar a informação, principalmente do endereço desse token que a gente vai utilizar. Veja que agora ele compilou tudo certinho, tá? Então, se a gente vier aqui no balanço, o que a gente pode fazer aqui, tá? Para a gente verificar. Aí a gente pode começar a colocar regras aqui. Por exemplo, vamos passar aqui, ó. Vamos fazer uma chamada. Então,
a gente já viu que se for Celo, ele retorna aqui direto do Smart Contract. Mas e se não for? Então, vou mostrar para vocês algumas outras coisas aqui. Vou mostrar o tipo Boolean. O que a gente vai verificar? Se é Celo. É a moeda nativa, Celo? Se for, ok. Se não for, a gente vai verificar outra coisa. Vamos verificar, tá, não é? Então, vamos passar o RC20 aqui. RC20 Evers, que é o endereço do nosso RC20 aí, que a gente vai estar passando para ele para dizer que é esse contrato, tá? E aí, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode criar o if, tá? Então, a gente pode fazer if. Aqui, o que a gente vai verificar? E Celo, tipo, vamos verificar, vai retornar, é Celo, é verdadeiro, é true aqui, tá? Como é um booleano, vamos verificar se é o Celo, é true, ok. O que nós vamos fazer aqui? Vamos retornar ele aqui. Então, a gente faz essa verificação, é Celo, retorna ele aqui. Ah, não é. O que acontece? Não é o Celo, é um endereço de um RC20 que a gente quer consultar, como eu disse, ou uma stablecoin ou uma nossa. Então, else, tá? E aqui a gente faz essa instrução do else, tá? Do nosso. Então, como que a gente já declarou aqui, ó, essa variável RC20 public, que a gente está importando lá do IRC20, o que a gente vai fazer, tá? O que a gente acaba verificando? O que eu vou pedir? Vou pedir para ele retornar para a gente, nesse caso, tá? Ele vai fazer uma verificação. Então, vamos verificar se ele é um IRC20. Então, vamos pegar um endereço que a gente está passando aqui, ó, desse token, tá? A gente vai verificar qual é o endereço desse token. Então, a gente vai ter que passar o endereço do smart contract, tá? Então, balance of these errors. Não, opa, balance of. Yeah. Espera aí. Tá aqui, vamos compilar. Beleza, compilou. O que acontece? Agora a gente está passando aqui. Se eu vier, vamos fazer o deploy lá normalmente. Tá? Eu vou fazer aqui Vamos fazer na rede de. Aqui, para ser mais rápido, vamos voltar. Não, vamos na MetaMask mesmo, né? Vamos fazer pela própria MetaMask aqui, integrado com a MetaMask. Então, deixa eu vir aqui, ó, vamos aprovar. Criação desse smart contract. Fez o deploy, criou esse smart contract nosso aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó, então vamos retornar o balanço aqui, tá vendo? Que ele criou. Por exemplo, a gente pode pegar lá, ó, ele criou só que esse token aqui, ó, se a gente vier aqui no próprio CSGAN, a gente criou um novo smart contract aqui, né? Vamos vir aqui, ó. Esse smart contract vai estar zerado, porque a gente tinha adicionado o token no outro. Então, olha lá, ele está com 0 célula. Vamos na Faucet, vamos carregar esse outro aqui. Vamos carregar esse aqui novamente, ó. 0 cent, ok, enviou. Se a gente vier aí consultar aqui de novo, vamos apertar o F5 aqui, olha lá, ele trouxe 5 células. Lembra que ele demora um pouquinho para trazer os outros aqui, os stablecoins. Olha lá, agora ele trouxe as stablecoins, ó, tá vendo? A gente tem, quer ver, ó, o Celo real. Vamos pegar, quando a gente clica aqui, ó, ele vai mandar a gente para o endereço do contrato do Celo real aqui, tá vendo? Então, a gente acaba tendo o endereço aqui do Celo real. Eu posso vir aqui e copiar esse endereço. Uma vez que eu copiei esse endereço aqui, ó, do Celo real, a gente pode vir e consultar esse valor aqui, ó, no Binance. Tá vendo? Nesse caso, se eu passar aqui true,
e mesmo colocando o endereço aqui, que eu deixei fixo, que tem que passar, tá true, o que que ele vai fazer? Ele vai entrar na função aqui do Celo, ele está trazendo o Celo. Mas se eu passar como false, ele vai trazer aqui os mesmos 5. Por quê? Porque ele está trazendo aqui do real. Mas como estava o mesmo valor, acaba tendo a mesma coisa. Para a gente ver isso aqui está realmente diferente, vamos fazer o withdraw aqui, vamos retirar 4 celos aqui da nossa conta. Então, o que que acontece? Uma vez que a gente retira 4 celos da nossa conta, um minuto, só confirma aqui, confirmando. Eu passo true, tirou, ok, se a gente ver aqui, ó, opa, aqui é o Celo real, o endereço do real. Vamos voltar lá para o nosso smart contract. Ah, eu só passei, lembra que eu passei 5? Eu não passei melhor, eu passei 4, que eu não passei os 18 dígitos, que está em away, né? A gente poderia ter feito aqui a conversão, tudo com o nosso smart contract, já convertendo, mas é melhor trabalhar isso mesmo no front-end, tá? Normalmente eu prefiro passar pelo front-end. Então, se a gente botar aqui 18 casas, 3, 4, 5, 6, 7, 18. Pronto, vamos fazer o draw aqui da banana. E ali a gente já conseguiria até confirmar, tá? Eu botei uma casa a mais, então ele não deixou. Mas vamos confirmar da mesma forma que já está aqui, depois eu tiro. Olha lá, tá vendo que está 49996? E aqui no Celo Real ainda está 5. Então, se a gente vier aqui, ó, vamos voltar no nosso Smart Contract, vou passar true. O que significa true? Que eu estou verificando aqui. É Celo? Sim. Então, retorna o valor do Celo aqui, do balanço do Celo. Olha lá, tá vendo? Ele retornou 49999. Se eu colocar false, ele retornou 5. Por quê? Ele está retornando o nosso endereço aqui do token que a gente está passando. Se passasse o do próprio Celo Real, ou do Celo Dólar, ele retornaria. Nesse caso, a gente passou aqui o token Celo Real, o Smart Contract, qual o contrato do Celo Real. Aqui no withdraw seria a mesma coisa. Imagina que a gente quer fazer essa mesma função, tá? Para estar retirando aí toda essa informação, tá retirando se é o token, por exemplo, Celo ou não. Então, a gente consegue fazer da mesma forma aqui, tá? A única coisa que teria que fazer aqui é, na própria chamada de função aqui, a gente mudar, a gente passar de novo o booleano aqui, né? Para quê? Para a gente verificar se é Celo ou não, porque aí a chamada é diferente, entendeu? Então, aqui, ó, a gente poderia passar booleano, aí a gente pode botar um amount, então a gente pode fazer isso, tá? E pode colocar aqui, por exemplo, o próprio endereço também. A gente acaba fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui de baixo, tanto que eu estou até copiando os dados, tá? E aí a gente pode, inclusive, vai ser o mesmo if aqui de baixo, tá? Vamos dizer, a mesma lógica que a gente acabou fazendo. Só que o que acontece? Aqui a gente vai requisitar só o owner está podendo, então tirar. Aqui a gente vai criar o if, igual a gente fez aqui embaixo. Então, a gente vai verificar o quê? Essa é ela. Ok. Então, a gente verifica. Se sim, só eu fechar aqui, a gente vai verificar se tem endereço, se não tem, faz a transferência. Então, a mesma coisa que a gente fez, deixa eu fechar essa chamada, igualzinho, só que agora eu vou fazer o else, né? Ok. O que eu fiz aqui? Se é célula, ele vai verificar se tem balanço no endereço da célula, se tem fundo no endereço da célula e fazer a transferência. Ou, se não é, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vou utilizar o do token RC20, tá? Então, o que a gente vai acabar fazendo aqui? A gente vai fazer
a verificação aqui do nosso, vamos passar a função aqui do nosso token, né? A nossa variável, na verdade. Então, o que eu vou receber nessa variável? Eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui embaixo, tá? Só que aqui a gente já retornou direto o valor dela. Então, o que a gente vai acabar fazendo aqui? Vamos receber qual o endereço do token aqui, ó, do RC20 que a gente está passando, entendeu? Então, uma vez que a gente recebe esse endereço, a gente começa a conseguir trabalhar com ela. Primeiro, verificação que a gente pode fazer. Igual a gente fez aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó. Vendo? Opa. Aqui. Tá. Então, vamos vir aqui, na mesma coisa aqui, tá? Então, a gente fez a verificação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um require, da mesma forma que a gente fez aqui. Verificou se o balanço estava maior que zero e se o amount que ele estava querendo transferir era menor do que ele realmente tinha. Então, aqui a gente tem que acabar fazendo a mesma coisa, tá? Lembra que aqui, ó, a gente verificou o valor, se tinha o balanço, tudo. O que a gente fez aqui? Aqui a gente já passou direto. Essa chamada aqui, ó, da nossa função com endereço. A gente poderia ter feito essa chamada aqui e aí passado o RC20 aqui, da mesma forma que a gente está fazendo aqui. Como aqui a gente poderia ter chamado diferente. Como eu já fiz essa chamada aqui, eu já posso chamar direto o RC20. Por quê? Porque ele já está contemplando essa chamada. E aí eu vou fazer igualzinho a gente fez aqui embaixo, tá? Então, a gente vai fazer a mesma verificação disso. Balance of. Então, a gente vai ver esse endereço aqui do nosso smart contract, né? Esse endereço. Então, a gente vai verificar aqui. A única coisa aqui, a gente vai acabar fazendo... Opa, eu só não. Abrir aqui nosso parênteses aqui. Por quê? Porque uma das coisas que a gente vai fazer aqui agora, a gente precisa, né? Declarar a validação. O que vai retornar de erro aí para a gente. Então, precisa fazer isso. O que a gente vai fazer aqui? Então, a gente está verificando esse token, esse valor aí do RC20. Então, a gente está validando toda essa parte. A gente vai verificar se, aqui igual a gente fez aqui em cima, ó, ele é maior que zero. Ok. Se ele for maior que zero, ou nesse caso, se ele for menor que zero, o que a gente vai falar? Igual lá em cima. Não tem fundos. Tá, criei dois. Não tem fundos. Então, aqui a gente colocou fundos. Ok. Fez a verificação igual a gente fez lá em cima. Qual era a outra que a gente fez? Era a questão do amount, né? A gente tem que verificar se ele tem, vamos dizer, token disponível. Ele pode ter mais que zero, mas se eu vou tirar 5 e só tenho 4, ele não pode deixar. Então, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente já fez. O amount, o valor, né, a ser transferido, tem que ser menor ou igual a essa mesma chamada aqui, ó, que a gente fez, tá vendo? Essa mesma chamada. Por quê? Porque a gente está verificando o balanço desse token. Então, é igualzinho. E aqui a gente vai colocar uma resposta. Igual a gente falou aqui, excede o limite. Uma vez que a gente fez isso, perfeito, fizemos nossas validações. Agora, para fazer a transferência, eu posso fazer aqui. Lembra que aqui eu chamei o owner? Porque o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está chamando já o próprio, como eu diria, o próprio owner já está fazendo uma transferência do token nativo, né? Nesse caso, não. Nesse caso, é um RC20 que a gente está transferindo. Então, é o RC20, que é a nossa variável que a gente criou lá em cima. Eu vou transferir, mas agora eu vou seguir a mesma sequência se eu estivesse transferindo para uma outra conta. Para quem eu vou transferir? Eu vou transferir, nesse caso, para o owner. Então, o owner que vai receber essa conta. E o que ele vai receber? O valor, esse amount.
Então, uma vez que a gente faça isso, a gente criou a nossa regra para retirada do token aí do RC20. A gente vem aqui, compilou certinho. Só vou salvar, deixa eu salvar aqui só esse endereço que é o, apesar que é o endereço do próprio token do Celo, né, do Celo Real. Então, a gente compilou, vamos fazer o deploy desse novo smart contract aqui. Então, tá com a conta 1 linha, fazer o deploy desse smart contract. Então, uma vez que a gente faça o deploy aqui dele, deixa eu mostrar aqui. Fiz o deploy. Então, realizamos o deploy, tem um smart contract aqui. E o que acontece? Está tudo zerado. Por quê? Porque a gente acabou de fazer um deploy novo, né? Então, o owner é essa conta nossa, tudo certinho. Eu tenho o nosso smart contract. Se eu quiser vir aqui, por exemplo, fazer uma transferência aqui do próprio dinheiro do withdraw agora, ele verifica. Tá vendo aqui do lado? Se é Celo, o valor e o endereço do RC20. Eu botei só se é Celo e a conta. Não botei o valor. Vamos botar aqui o valor. Vamos botar como 2. Botar algumas casas decimais aqui, não vou botar todas, tá? Das 18. E o que acontece? O endereço do Celo real. Mas como eu botei true, ele vai tentar tirar do Celo. Então, ele vai vir aqui, não vai ter fundo, porque a gente não adicionou, né? Então, o que acontece? Se a gente vier aqui, ó, tirar, vamos fazer recarregar de novo lá a nossa faucet aqui, recarregar esse novo smart contract que a gente fez. Vamos lá. Vai esperar recarregar aqui, ó. Vamos. Está recarregando, normalmente demora um pouquinho aqui. Veio já. A bastante ali, é o que não veio. Vamos carregar aqui, vamos ver na própria rede alfajores aqui. Opa, botei errado, peraí. Deixa eu botar aqui o endereço certo do contrato. Pronto, ó. 5 celos, ele ainda está carregando. Só carregou o nativo, vamos esperar ele carregar aqui de novo. Pronto. Olha lá, carregou todos os tokens. Então, se a gente vier aqui agora, vamos fazer o draw. Vou tirar. Deixa eu fazer certo aqui, vai só para ficar. Vamos botar 18 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18. Pronto, vamos tirar 2 celos dele. Então, a gente vai retirar do smart contract 2 celos para essa nossa conta. A gente vai fazer uma transferência dela para essa conta nossa, tá? Bem, fui lá, retirei, ó. Está executando aqui a transação. Transação executada. Se a gente vier aqui, ó, balanço, quiser consultar, a gente pode vir aqui, to, só pegar o endereço aqui do Celo Real, né? Depois nós vamos consultar o Celo Real. Como está true, ele vai trazer do próprio Celo. Olha lá, ficou 3, entendeu? É o mesmo aqui. Por quê? Porque a gente tirou 2. Se a gente vem aqui, ó, olha lá, ficou 3. A gente tirou 2. Os outros continuam com 5. Então, se eu vier aqui consultar do Celo Real, que é esse endereço do smart contract que eu passei, ó, vou botar falso, porque eu não quero que ele entre no Celo, quero que ele entre aqui, tem 5. Beleza. Agora, o withdraw, e se eu quiser tirar, ó, vou botar false. Por quê? Porque eu não quero que ele entre no Celo, eu quero que ele entre aqui na verificação do Celo Real. E vou botar, eu vou tirar 4. Então, vou tirar 4 Celo Real aqui da conta. Vamos executar aqui essa retirada. Então, só precisa fazer a chamada aqui, tem todo o custo de FII, né, de gas fee. Perfeito. Confirmando nossa transação.
transação confirmada, tudo. Se a gente vier aqui, ó, balanço, false e o endereço, ó. Tá vendo? Ó, só tem um. Ele fez uma retirada de Celo real agora. Olha lá, tem 3 celos, e se a gente vem aqui, ó. Opa, ele não atualizou aqui ainda. Aqui ele demora um pouquinho para atualizar. Mas ele já fez a retirada do nosso smart contract aqui. Olha lá, um Celo real, tá vendo? Ficou um Celo real e ele já fez a transferência, tudo, tá? Então, a gente consegue ver toda essa chamada. Se a gente vier aqui nas transações, tudo, a gente consegue ver tudo que está sendo realizado, tá vendo? 46 segundos atrás, o que ele fez? Retirou do smart contract nosso aqui, ó, transferiu, essa aqui é o resto da transação, retirou do nosso smart contract e mandou para o nosso endereço, que é o endereço do owner nosso, 0xCA3. Se a gente ver aqui, ó, vamos voltar lá no Smart Contract, quem é o owner? 0xCA3. Por quê? Porque aqui, ó, a gente passou o owner. Se tivesse passado outro, ele transferia para outro endereço, entendeu? Aí, aqui a gente pode criar toda essa lógica que a gente quiser, tá? Então, finalizando, a gente acabou tendo toda essa visão hoje, como utilizar o Remix, como criar um Smart Contract, como criar uma conta conjunta, né? Verificar saldo, adicionar um membro, realizar uma transferência ou retirada. Então, a transferência, na verdade, a gente passaria aquele outro, onde estava o owner, a gente passa um outro endereço. Então, visualizar esses dados, realizar um deploy na Alphajores. Bom, os próximos treinamentos aí a gente vai mostrar um pouco de Factory, de como utilizar oráculos, tem bastante coisa aí para vir, então convido vocês a olharem os outros treinamentos, tá bom? Muito obrigado.